Bom dia a todos, paz e a graça. Dedé chamando agora. É interessante como quando a gente conhece as coisas de Deus, a gente tem uma interpretação assim muito mais eficaz, né? A gente começa a ter ideia de que de fato nós estamos no lugar certo e na hora certa. Daí o meu tema, eu pensei, por que não devemos olhar para trás, né? Em Lucas 9:62, Jesus diz numa passagem: ninguém que tiver posto a mão no arado e olhar para as coisas atrás, não é apto para o reino de Deus. Eu procurei entender e colocar em palavras, e escrever, melhor dizendo, e cheguei à conclusão: a gente se apega a tantas coisas do passado, e muitas vezes a gente esquece do que a gente está vivendo hoje, o agora, e as nossas perspectivas futuras, né? E aí a gente vê vários exemplos. Cristo fala nesse caso, através do evangelista Lucas, da esposa de Ló, que todos nós já conhecemos, né? Que ela simplesmente lá na destruição de Sodoma e Gomorra, ela olhou, virou pedra e tal, todo mundo já conhece a história. E aí o escritor que eu estudava dizia o seguinte: o que será que fez a esposa de Ló voltar para trás, voltar-se para trás e tentar ver? Simplesmente poderia ser curiosidade, poderia ser falta de fé para entender e ver com os próprios olhos o que de fato ia acontecer. Então muitas vezes a gente começa a pensar nas coisas que nós vivemos no passado, sejam tanto elas coisas boas como coisas ruins, né? E na realidade nada disso para a gente importa, obviamente não tirando o mérito das coisas que nós conquistamos no passado, mas não com a ênfase de que aquilo foi melhor do que o de hoje, ou que eu posso conseguir amanhã, né? Jesus ele faz essa menção interessante, porque ele diz, a nossa memória ela é tão prodigiosa, nós lembramos de tantas coisas ruins, boas, maravilhosas, mas a gente jamais pode fazer um paralelo entre o que aconteceu e o hoje, para que a gente não caia em pecado e diga que as coisas do passado são melhores do que as coisas de hoje, né? O interessante é que as coisas de hoje, quando você encontra-se com Deus de fato e o segue, tudo o que você viver daqui em diante, com certeza, vai ser melhor do que o que você viveu no passado. Mesmo que você tenha no passado vivido grandes coisas, grandes vitórias. Mas a gente aprende que a vitória com Deus, quando a gente o busca, quando a gente pede a Ele e recebe, e consegue ver, vislumbrar, visualizar e até mesmo pegar, tornar palpável, sabendo que foi Deus que te deu, ou seja, você está enxergando com o teu olhar espiritual, nada do que você teve ou ganhou ou viveu no passado pode ser melhor do que o que você ganha agora. Então Cristo diz o seguinte: não olhe para trás, não se vanglorie das coisas boas que supostamente você fez ou ganhou, comparando-a às coisas de hoje. Foque-se para a frente, para as coisas que ainda virão, para as coisas que você deseja através da sua intimidade com Deus, né? Quem não viveu já no passado alguma tribulação, algum problema, ou muitas alegrias? Todos nós, né? Se tiver alguém que não faça parte desse grupo, seja bem-vindo, porque provavelmente não está olhando com os olhares que deve ter, né? Mas o que eu quero dizer hoje a vocês, de não olhar para trás, na minha ótica, na minha visão, não estou dizendo aqui que a gente não deva agradecer a Deus por tudo que já vivemos, mas nós não podemos fazer com que aquilo que vivemos e que foi supostamente maravilhoso, bom e agradável,
em algum momento a gente compare com o que a gente vive hoje. Porque hoje nós buscamos entender o verdadeiro sentido da vida, que é o sentido espiritual, que é você acreditar que tudo você pode. Olha só, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então tudo que eu vivi de bom, de ruim, eu não posso comparar com o de hoje, que o de hoje é muito maior, o de agora é muito maior. Por isso que Cristo diz, foque-se à frente, olhe para a frente, olhe para o alto. As promessas de Deus para nós são tão grandiosas, que nós, na nossa fragilidade, na nossa simplicidade, por mais estudioso, por mais inteligente, intelectual que nós sejamos, a gente não consegue mensurar, não consegue visualizar, transformar em matéria aquilo que Deus preparou para nós, porque nós não sabemos. Nós temos a fé de acreditar e de buscar o melhor através do nosso Senhor. Eu gostei muito de Paulo, da leitura que eu fiz de Paulo, porque Paulo é um exemplo para a gente em todos os aspectos, pelo menos para mim. Paulo foi um cara que perseguiu os judeus, perseguiu o povo de Deus, achando que estava ali fazendo o que era certo, aplicando a lei segundo Moisés. Paulo mandou matar, Paulo mandou prender, e um dia literalmente ele caiu do cavalo, e Cristo apareceu para ele, como apareceu para nós. A luz que Paulo enxergou e o cegou, é a luz que nós um dia também encontramos. Só que Paulo perseverou. Tanto é que ele comparou tudo que ele já teve com nada. E sim, ele vislumbrou o dali para frente. E assim o fez. E assim viveu. E graças a ele, e tudo que ele pregou, nós estamos aqui hoje também podendo falar dessa maravilhosa palavra e dos ensinamentos que Cristo e todos os seus profetas deixaram para nós. Ele diz assim, Paulo menciona algo que nos ajudará a prosseguir fielmente. Ele diz que se esquecia das coisas atrás e se esticava para alcançar as coisas da frente. Está lá em Filipenses 3:13. Note que Paulo destaca 2 passos, ambos necessários. Primeiro, esquecer as coisas deixadas para trás, não desperdiçando energia e tempo precioso por pensar demais nessas coisas. Segundo, como um corredor perto da linha de chegada, esticar-se concentrado no que está à frente. Meditar nos exemplos dos servos fiéis de Deus, do passado e do presente, nos motiva ainda mais a seguir em frente. Em vez de olhar para as coisas que ficaram para trás, aí ele dá um exemplo. Se Abraão e Sara se levantassem de Ur, teriam tido a oportunidade de voltar se quisessem, teriam, está lá em Hebreus 13:15, mas não voltaram. Moisés, quando saiu do Egito, teve tudo para ficar também, né? E deixou para trás muitas coisas do que qualquer outro israelita deixou mais tarde, mas nada indica que ele sentia saudade dessas coisas. Em vez disso, o relato bíblico diz que ele estimava o vitupério de Cristo com riqueza do que os tesouros do Egito. Por isso olhava atentamente para o pagamento das recompensas. Está lá em Hebreus 26. O que eu entendi nesse meu estudo, o que eu procuro praticar, isso eu digo com toda veemência, porque é algo que eu faço, é algo que eu quero insistentemente fazer. Eu não deixo que as coisas, sejam elas boas ou ruins, que me ocorreram, atrapalhar os meus pensamentos, os meus sonhos, os meus objetivos para o futuro. Futuro esse que eu sei que está na mão de Deus. Então, eu quero viver o agora, e o agora é o presente. O passado ficou para trás, e atrás ele vai ficar. Então, só para concluir, eu escrevi assim: nós vivemos tempos emocionantes, estão acontecendo coisas maravilhosas, e outras ainda acontecerão no futuro.
Que cada um de nós mantenha o passo com a organização de Jeová. Acatemos o conselho bíblico de olhar à frente e não as coisas deixadas para trás. Provaremos assim que realmente nós lembramos da mulher de Ló. Ok? Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade. Posso estar sozinho,